Bom dia, meu nome é Julián Buritica Garcia e vou fazer esse pequeno vídeo para mostrar o funcionamento básico do equipamento que temos aqui no Laboratório de Infraestrutura Infralab, na sala de ensaios especiais. O equipamento é o triaxial convencional, o triaxial estático. Esse aqui é da marca Humboldt. Aqui podemos ver a prensa estática, né? A prensa para o triaxial e o sistema de aquisição de dados, que ele vem interno na prensa, tá? Aqui na parte de cima a gente pode ver o reservatório de água. Essa água é desairada e idealmente tem que ser água destilada também. Daqui a pouco eu mostro como é que é o procedimento para encher esse reservatório e para tirar o ar do sistema, né? A gente tem que tentar tirar o ar o máximo possível da tubulação, de o painel de pressão, das buretas, né? A gente tem que tirar esse ar porque ele vai prejudicar nosso ensaio. Essa aqui é a câmara triaxial, ela está desmontada agora, né? A base, o cabeçote de aplicação de carga. Temos aqui alguns O-rings para vedação do corpo de prova. Essa câmara triaxial tem aqui o medidor de pressão. Aqui a gente tem várias tubulações, né? Porque a gente pode controlar a quantidade de água e as pressões que vão entrar na base, que são esses dois aqui. A gente tem que verificar que não tenha água aqui dentro do sistema, né? Que não tenha algum entupimento. Esses dois aqui nos extremos são o topo, e aqui no meio a gente vai ter o controle da câmara, tá? Da pressão confinante. Essas tubulações aqui, eles estão conectados ao painel de aplicação de pressão, que é esse aqui. Esse painel de aplicação de pressão, então vai ter uma bureta que é para aplicação de pressão confinante, uma outra bureta aqui que é para controle da aplicação de pressão na base, e também podemos controlar a quantidade de pressão de água no topo do corpo de prova. Esse painel ele tem que estar conectado a um registro de água. Aqui temos um filtro, água filtrada, para evitar qualquer material dentro do sistema. E também tem que estar conectado ao sistema de ar comprimido, porque obviamente é aí onde a gente controla essa interface de água-ar. E da base, da pressão da base, que é esse aqui, ele tem que estar conectado a esse equipamento aqui, que é um medidor de volume, tá? Então esse medidor de volume vai permitir, por exemplo, durante o adensamento, ver as mudanças de volume do corpo de prova. E para os ensaios triaxiais drenados, vai permitir também ter esse controle de água que está entrando ou que está saindo do corpo de prova, tá? Que mais tem por aqui? Esse é o computador que está conectado à prensa, né? O sistema de aquisição de dados. E aqui temos o programa, que é o programa da Humboldt, tá? Para poder executar o ensaio. Então daqui a pouco eu mostro um pouco mais a montagem do corpo de prova e como seria feito um ensaio. Para poder encher esse reservatório de água desairada, a gente tem que colocar o indicador do registro em fio, abrir o registro da água, que é esse aqui, tá? Essa é a água que está entrando no sistema, que está entrando no painel. E a gente vem aqui no painel, aqui tem essa parte que é para controlar tudo que acontece no reservatório de água desairada. Então a gente tem que colocar aqui em fio e temos que ter cuidado, porque todos esses aqui, por exemplo, as buretas externa e bureta interna da câmara, da base e do topo, eles têm que estar fechados, tá? Para poder colocar aqui em fio e o reservatório encher. Eu já enchi ontem, né? Mas está voltando um processo que é procedimento que é o tirar o ar desse reservatório.
Então a gente vem aqui, né? Desse lado está fio, tá? Aqui está tirar o ar. Vamos colocar em tirar ar. Aqui ele começa, ele faz um barulho meio alto, mas a gente tem que deixar assim pelo menos umas 2 horas para que essa quantidade de ar seja tratada e seja tirado esse ar do tanque. Depois, quando a gente for fazer o ensaio, quando for encher a câmara triaxial ou for encher as buretas de medição de pressão, a gente tem que colocar isso aqui, o registro, aqui na parte inferior, a liberação para que a água entre no sistema, tá? Então, continuando aqui com o procedimento do ensaio, vamos começar com a montagem do corpo de prova na câmara triaxial. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fornecer pressão ao painel de aplicação de pressão, ao controlador. Então a gente vem aqui no sistema de ar comprimido, vamos abrir esse registro aqui, fechar aqui, e a gente coloca a pressão dependendo do que a gente queira fazer, né? Por exemplo, o ensaio que eu vou fazer hoje, ele tem no máximo 200 kPa de pressão aplicada na confinante, né? É a máxima que eu vou usar, então eu vou colocar aqui aproximadamente 200 kPa, né? Ou um pouco a mais, né? Então, depois de abrir aqui esse registro, já o sistema, o painel, ele tem pressão. Então, como é que a gente vai operar aqui o painel? Primeira coisa, ele tem um display. Display é um único display e a gente tem 3 buretas. Então, para ver a pressão que a gente está aplicando, então a gente tem que levantar isso aqui, que seria o display. Então, o que está mostrando aqui é basicamente meu zero da câmara, né? Da pressão confinante. Então, como é que eu vou colocar pressão? Aqui ele está desligado. Para colocar alguma pressão na câmara, a gente tem que botar aqui em pressão, né? A gente tem que escolher se vai trabalhar com a bureta externa ou com a bureta interna, né? Por exemplo, aqui a gente possui esse equipamento que é medidor de volume, né? Mas se a gente não tivesse esse medidor de volume, a gente tudo poderia, e temos aquisição de dados, né? Se a gente não tivesse algum desses funcionando, tudo a gente poderia controlar pelas buretas. Por exemplo, a bureta interna, a gente sabe o diâmetro, aqui temos as indicações das medidas, a gente conseguiria controlar qual que é a quantidade de água que entra ou sai do corpo de prova, por exemplo, né? Mas aqui a gente tem todo o sistema funcionando bem, então a gente tem que escolher. Geralmente eu trabalho com a bureta externa, então a gente coloca aqui a bureta externa, tá? E girando aqui, aí a gente aplica uma pressão, né? Importante. Todas aqui, no início do ensaio, a gente tem que manter todos esses registros fechados, do jeito que está aqui, né? Isso é uma dica importante, inclusive, quando a gente já está fazendo o ensaio, isso aqui às vezes é muito sensível, às vezes a gente gira um pouquinho e ele pode ir direto para 50, 100, 200, 300 kPa. Então, se a gente tem esses registros abertos aqui, entra aquela pressão no corpo de prova e já era. O ensaio tem que ser desmontado e tem que ser repetido, porque a gente está gerando umas tensões altíssimas no corpo de prova. Dependendo do material, a gente pode explodir esse corpo de prova, ou simplesmente o ensaio já não vale nada porque a gente ultrapassou as tensões do ensaio, né? Então, sempre a gente tem que ter controlado, talvez aqui no off, ou aqui tudo fechado, ou nos dois, até chegar na pressão que a gente queira
aplicar, tá? Então, voltando aqui, por exemplo, aí está em 16. Se eu mudo o display e levanto esse aqui, olha, ele vai para 5, que é mais ou menos o zero desse equipamento, né? Ele tem alguma área, alguma coisa aí na tubulação que me mostra esses 5 kilopascais. Mas a gente já verificou e realmente quando a gente já começa a aplicar cargas, ele está funcionando bem, tá? E a mesma coisa que eu mostrei aqui para a câmara, aplica para a base, né? Aqui na base eu posso colocar a pressão, posso mexer aqui, posso alterar. Isso aí já vai depender muito do ensaio que a gente vai fazer, né? Se vai aplicar, se é um ensaio saturado, esse processo de saturação tem vários passos a ser executados. Às vezes a gente pode aplicar, pode gerar essa saturação inicialmente por percolação e depois por contrapressão. A gente pode colocar pressão na base e no topo, ou só na base para gerar um fluxo ascendente. A gente pode abrir a pressão no topo para a pressão atmosférica, mas tem que ter muito cuidado em não gerar gradientes muito altos, né? Então, tem que ler a norma STM, e sempre tentar manter no máximo os gradientes de 20 kilopascais para não gerar mudanças no estado de tensões do corpo de prova, tá? Uma outra coisa bem importante antes de iniciar a montagem do corpo de prova. Como a gente tem que tirar o ar do sistema, não é só desaerar a água no reservatório. Então, o que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, gerar um fluxo nas tubulações antes da montagem do corpo de prova. Por isso que eu vou pegar esse pano aqui para não fazer bagunça. E vou colocar por aqui. Então, vamos gerar um fluxo na base do corpo de prova, por exemplo. Vou gerar um fluxo primeiro na base e depois no topo, e vou tentar saturar esse medidor de pressão aqui para que não fique ar que vai afetar nossas leituras, tá? Então a gente volta aqui no display vou tirar a pressão, que aqui temos um pouquinho de pressão ainda na câmara. Vou colocar aqui o display da base e vou colocar um pouquinho de pressão só. Vou colocar uns 10 kilopascais, um pouquinho menos. Aí foi muito. Se por enquanto não tenho nenhum fluxo aqui porque tudo está fechado. Então, por exemplo, vamos verificar. Aqui as buretas estão fechadas, né? Então vamos colocar, por exemplo, que a água externa entre no sistema, tá? Aqui no medidor de volume é importante, né? Porque essa tubulação da pressão na base, ela está conectada no medidor de volume. Se a gente não quer medir o volume, por exemplo, na fase inicial da montagem do corpo de prova, ou na fase de saturação, que está fazendo percolação sem medição de volume, então a gente coloca aqui esses dois indicadores em bypass, tá? Para permitir esse fluxo livre. No momento que a gente for medir o volume, a gente coloca aqui em mudança de volume, e esse equipamento, ele como funciona? Aqui dentro ele tem uma bexiga de borracha. Conforme a água vai passando, ela vai entrando ou vai saindo, então a borracha ela vai encher ou vai esvaziar. Nesse ciclo de encher e esvaziar, esse sistema aqui ele vai levantando, tá? E a gente tem basicamente um LVDT, um medidor de deslocamento, e conforme ele vai enchendo, isso aqui já está calibrado, né? A calibração é feita simplesmente, temos um mesmo diâmetro e vai mudando a altura, então aí vai mudando o volume de água, tá? Então a gente pode colocar, se essa haste aqui está na parte inferior, a gente coloca flow up, e se ela estiver mais para cima, coloca flow down, tá?
Se durante o ensaio tem muita água entrando, muita água saindo, a gente pode fazer vários ciclos, tem que ficar de olho. Se ela está enchendo totalmente, a gente muda o sistema e depois na planilha de Excel a gente simplesmente faz o ajuste para poder levar em consideração todo o volume, tanto de subida como de descida do equipamento. Então, por enquanto, como eu só quero deixar passar a água, então eu vou colocar aqui em bypass. E aqui na base ele está conectado a 2 pontos. Então, para ter uma melhor distribuição da água entrando pela base do corpo de prova, a gente tem 2 furinhos por onde a água vai sair. E depois, para poder estar em contato com o corpo de prova, a gente vai colocar pedra porosa, papel filtro. Tudo isso aí vai ajudar a distribuir essa água no corpo de prova na base e que não fique nesses 2 furos, porque inclusive pode fazer os furos na amostra e prejudicar os resultados. Então vamos abrir aqui um pouquinho, só para ver se ele está funcionando. Aí dá para ver que realmente a água sai, tá? Então esse furinho aqui do lado direito está tudo bem. Vamos testar o furo do lado esquerdo, está saindo água, só que a mesma coisa a gente vai fazer para o topo, tá? Então aqui temos os 2 pontos do topo. Vamos verificar que a água esteja passando pelo topo. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, entrar lá no painel, colocar uma certa pressão no topo do corpo de prova e vir aqui, esperar até deixar circular a água um pouco para ela passar e evitar que fiquem bolhas de ar dentro das tubulações. A mesma coisa, esse aqui, ele está conectado diretamente ao medidor por pressão. Quando a gente está iniciando o ensaio, a gente tem que abrir aqui, né, e fazer com que essa água circule e encha tudo isso aqui totalmente, porque o medidor ele tem que estar com a água completa dentro para poder fazer as leituras adequadas. Então a gente vai fazer esse procedimento. Eu vou largar aqui o celular só para poder fazer e garantir que todo o sistema tenha água. Depois de que o medidor por pressão esteja totalmente saturado, a gente fecha aqui e fecha aqui, tá? Para poder manter a água dentro e fazer toda a nossa montagem do corpo de prova e depois executar o ensaio, tá? Se for um material muito permeável, depois de montar o corpo de prova, a gente, por percolação, pode fazer circular a água, simplesmente sem aplicar pressões, uma percolação ascendente ou de cima para baixo, e aí a gente consegue verificar todos os nossos equipamentos. Mas, como eu estou trabalhando com material argiloso, quando a permeabilidade é muito baixa, aí não dá para fazer isso, porque inclusive o processo de saturação, mesmo com contrapressão, aplicando pressões altíssimas de 200, 300 reais, mesmo assim pode demorar vários dias para poder circular a água, né? Esse processo de saturação. Então, tem que verificar todo esse sistema e essa retirada de ar do sistema antes da montagem do corpo de prova. Pronto, depois de ter todo o sistema saturado, ter tirado as bolhas de ar, a gente vai fazer a montagem do corpo de prova, tá? Então, para a montagem do corpo de prova, a gente precisa uma membrana de látex. Ela tem que estar totalmente seca e a membrana dá para usar várias vezes, né? Obviamente temos que verificar, dependendo do material, que não tenha pontas cortantes, que a membrana não tenha sido furada em um ensaio anterior. E para evitar que ela grude, se a gente vai usar tipo um tempo depois, né, a gente tem que colocar talco dentro, né? Essa é uma dica para manter e sempre manter e guardar as membranas num lugar seco e um lugar escuro. Precisamos da membrana, 2 pedras porosas do mesmo diâmetro do corpo de prova. Lembrem que o diâmetro do corpo de prova é aproximadamente
não, é 5 centímetros de diâmetro e o dobro de altura, então 5 centímetros de diâmetro e aproximadamente 10 centímetros de altura. Aqui temos o corpo de prova, ele estava embalado e estava na câmara úmida. Precisamos os rings de vedação, cabeçote. Esse cabeçote tem uma coisa legal aqui, que tem esses parafusos para vedação, né? Se a gente quer no início do ensaio para poder saturar todo o sistema, então a gente pode colocar água, e para evitar que a água saia pela parte de cima, para poder saturar todo o corpo de prova, a gente coloca esses parafusos de vedação. Vou deixar por aqui. Cabeçote, né? E papel filtro também do mesmo diâmetro do corpo de prova, papel filtro e pedra porosa saturada. Então, obviamente, antes de começar o ensaio, temos que pesar o corpo de prova, né, para ter a massa inicial do corpo de prova, e depois junto com a umidade e com a massa inicial, massa final, a gente consegue saber o grau de saturação do corpo de prova, né, para ter mais uma forma de comprovar a saturação, né? Mas durante o ensaio a gente pode fazer isso também com o parâmetro B de Scanton. A gente pode fazer das duas formas, tá? Para poder comprovar um grau de saturação. A maioria das vezes a gente define maior a 95% para poder fazer o ensaio. Mas esse ensaio que eu vou fazer hoje aqui é sem saturação. Esse corpo de prova, ele é um corpo de prova compactado no mini compactador MCT, e ele tem 6% de cimento, então por isso a gente vai ver depois que a resistência deve ser muito alta, né? 345.9. Começando aqui com a montagem do corpo de prova, a gente vai pegar inicialmente a pedra porosa aqui da base, vamos colocar, a gente coloca o papel filtro, tá? E na sequência a gente coloca nosso corpo de prova. Corpo de prova, esse ele tá muito bonitinho porque é um corpo de prova compactado, né? O molde do mini compactador, que é exatamente o mesmo diâmetro, né? Mas quando a gente tem que moldar o corpo de prova e cortar o corpo de prova, aí é um pouco mais difícil, né? Dependendo do material. Também quando for, por exemplo, com areia, corpos de prova de areia, materiais secos, a gente tem esse sistema aqui, né? O Nelson, ele montou várias coisinhas aqui para ajudar nessa montagem dos corpos de prova, né? Então a gente pode usar uma bomba de vácuo para fazer a montagem do corpo de prova de areia, né? Onde a coesão é zero, então a gente precisa fazer algumas outras coisas para é bem mais difícil fazer a montagem do corpo de prova. Se utiliza também esse molde, que ele é bipartido, e bomba de vácuo para poder moldar o corpo de prova. Então, isso aqui, membrana de PVC, um tubo flexível, e a gente utiliza para dar um vácuo na membrana e poder colocar o corpo de prova. Papel filtro antes, pode colocar o cabeçote, já pensando assim na orientação desses furos onde vão conectados a tubulação de topo, pensando na localização deles com respeito à câmara e ao ensaio, para não ter problema depois, por exemplo, na colocação do pistão de aplicação de carregamento da câmara triaxial. Tá? Então a gente pode colocar já assim um pouquinho, faz uma verificação, né? Eu percebi que aqui na parte inferior ele está meio que dançando, mas é um problema de alguns grãos de areia que eles vão se soltando da pedra porosa, aí fazem isso. Então é só tirar, limpar
colocar de novo, tá? E aí ele tem que ficar estável, a base ela tem que ser totalmente horizontal para poder fazer a aplicação do carregamento e não ter uma mudança aí de resultado que a gente não vai entender depois. Pode ser um erro na colocação do corpo de prova. A mesma coisa, a gente faz a limpeza da pedra porosa na parte de cima também. O cabeçote a gente pode colocar antes ou pode colocar depois. Eu vou tentar colocar antes, vamos ver se dá certo. Então a gente coloca aqui a membrana. Tem que colocar mais ou menos o mesmo espaço na parte de cima e de baixo. Então ele vai ficar assim, né? Inicialmente a membrana de látex ela não está grudada, então a gente dá uma sucção aqui nesse tubo flexível. Ele vai ficar dessa forma e assim aí a gente vai conseguir colocar com mais facilidade, tá? Então a gente coloca aqui, desce a membrana, solta ela e tira essa sucção que a gente tinha feito e vamos descer a membrana aqui. Agora ela fica desse jeito aqui, tá? Depois de tirar o tubo de PVC e a gente precisa fazer a vedação, tá? Então para fazer a vedação a gente vai utilizar esse anel metálico aqui, tá? Para poder colocar os O-rings de vedação. Eu gosto de colocar 2 O-rings em cada lado do corpo de prova para poder garantir a vedação, né? Então a gente fica assim, colocar o outro também na sequência, traz ele aqui e tira com cuidado para não esmagar o corpo de prova, né? Então onde a gente vai tirar o O-ring realmente é na base da câmara, não na amostra. Então a gente coloca eles aqui, um certo espaçamento dos dois, para melhorar, tirar qualquer chance de que o corpo de prova tenha algum tipo de vazamento. A mesma coisa a gente vai fazer na parte de cima. Na parte de cima a gente faz a mesma coisa e só tendo cuidado de o ringue soltar, como ele solta e ele esmaga. Então é só soltar ele na parte do cabeçote, nunca no corpo de prova. Aqui o outro, o ringue. Beleza. Então a gente agora colocou o ringue. Guardar aqui. Agora vamos dobrar essa membrana aqui para ela não atrapalhar depois na colocação da tubulação do topo e também não atrapalhar na colocação do pistão de carregamento. O pistão de carregamento, nesse caso aqui, a célula de carga está integrada à prensa triaxial e o pistão de carregamento está integrado à câmara triaxial, um pouquinho diferente. Em outros equipamentos a gente tem uma célula de carga especial, não como essa aqui que é uma célula de carga tipo S, sino que é uma célula de carga que ao mesmo tempo é o pistão de carregamento, né? Então é uma célula de carga especial para o equipamento triaxial. Aqui é um pouco diferente, mas da mesma forma funciona muito bem. Então depois de colocar o cabeçote de aplicação e dobrar a membrana, a gente vai colocar essas tubulações e como o comprimento dessa tubulação flexível é um pouco grande, então a gente vai fazer umas voltinhas aqui para ela depois não atrapalhar o processo de colocação do pistão, né? Então a gente coloca aqui, ele tem rosca, a gente desce com essa rosca
até o final, né? E coloca aqui desse outro lado aqui. Essa tubulação ela tem que ficar meio solta assim, mas com um espaço aqui no centro para poder colocar o pistão sem problema, tá? Agora a gente precisa colocar a câmara, né? A câmara triaxial. Essa aqui, ela tem 3 parafusos, né? A rosca, né, para segurar ela, as roscas de latão furadas aqui, vazadas, e a gente vai colocar aqui na base, não sei se dá para ver, tem um O-ring de vedação. Esse O-ring é muito importante, ele tem que ter exatamente o mesmo diâmetro. Isso tem que ser verificado várias vezes, porque já aconteceu que a gente usava um ring um pouquinho maior. Aí no momento da colocação da parte de cima da câmara, ele ficava com alguns espaços e a gente tinha constante vazamento nesse equipamento e tinha que apertar muitos parafusos. Não é necessário, tá? Só verificar que o ring seja de um diâmetro adequado, né? E a espessura, o diâmetro interno do ring também tem que ser um diâmetro adequado para esse canal que tem aqui, esse canal de vedação. Então, eu vou montar aqui a câmara triaxial. No processo de montagem é importante verificar que a base esteja totalmente limpa, porque qualquer grau de areia, qualquer material, qualquer impureza pode gerar vazamento depois no momento de colocar a água e as pressões dentro da câmara, tá? Aqui, a parte de cima da câmara, ela tem esse parafuso aqui que é para segurar o pistão de carregamento, para no início o pistão de carregamento não entrar em contato com o corpo de prova. Isso a gente vai fazer depois. Então vamos colocar aqui com muito cuidado, vamos alinhar os parafusos. Verificar que o ajuste tenha sido bom. É importante ver que o pistão de aplicação de carga ele ainda está muito afastado, está afastado uns 3 centímetros, tá? Então a gente pode colocar os parafusos aqui para poder fechar a câmara e depois vamos ajustar o pistão de carregamento. Uma coisa muito importante, esses parafusos aqui não é necessário apertar na chave, né? Mas ele tem uma chave sextavada 22 também, mais para tirar do que para colocar. Às vezes talvez pode ficar apertado demais, mesmo com apertado só na mão, mas a gente pode tirar também com a chave. É importante outra coisa também aqui para evitar vazamentos, não apertar uma porca dessas mais do que as outras, né? Então a gente vai fazendo ao mesmo tempo as 3 para evitar que uma fique mais que as outras. Então a gente vai apertando aqui as 3, só o que der com a força da mão. Depois de colocar a parte superior da câmara, antes de encher, a gente já desce um pouquinho aqui o pistão, né? Libera aqui, desce com muito cuidado para não gerar uma carga inicial no corpo de prova. Então só de fazer contato e a gente aperta aqui essa rosca de novo para o pistão não se mexer mais nas outras fases da montagem. Então aí eu só fiz o contato, tá? Verifico aqui todas as partes da câmara, se tudo está ligado. Resta agora é encher a câmara triaxial, né?
e continuar com o processo. Para encher a câmara triaxial, a gente precisa ligar de água. Tem que colocar ele na parte inferior, né, que é a setinha apontando para a parte de baixo, que é o fornecimento de água. E para encher, a gente tem que colocar aqui na bureta da câmara. A gente tem que fechar tudo, né, off, e girar aqui para a posição de fio, verificar que as outras todas estejam fechadas e abrir esse registro aqui da parte do meio, que é a câmara. Ir enchendo, né, para liberar a pressão dentro, o ar que está dentro da câmara, a gente coloca essa saída de ar aqui para poder encher, obviamente, senão fica o ar preso aí na parte de dentro da câmara, e simplesmente começar a encher. Temos que encher devagar para não gerar uma alta pressão nessa água, que essa pressão pode gerar outras bolhas de ar dentro da água dessa areada. Então, continuando com o ensaio, agora vamos encher a câmara triaxial com a água desairada do reservatório. Para isso, a gente tem que verificar que esteja fechado aqui a pressão do painel na câmara, na base e no topo. Tirar qualquer tipo de pressão nas buretas, e a gente tem que fechar aqui também tanto a bureta externa como a bureta interna, tá? E a gente vai colocar aqui em preencher, né, a câmara. Como todo o restante do sistema está fechada, a água ela não tem para onde mais ir que para dentro da câmara triaxial, tá? Então a gente vai abrir aqui esse registro da câmara. Uma outra coisa, por exemplo, essa bureta aqui, ela ficou vazia. Como é que a gente vai encher ela? A gente vai simplesmente, com todo o restante do sistema fechado, a gente vai tirar a pressão aqui, colocar pressão. E vamos, por exemplo, se eu quero encher a parte interna da bureta, então eu vou abrir a bureta interna e vou aqui em encher. Então a gente já vê imediatamente como é que ela está subindo, tá? Desligo. Agora eu quero encher um pouquinho da parte externa da bureta, então eu coloco para externa e abro aqui um pouquinho. Aí a gente vê que o nível d'água começa a subir. Mas como para o ensaio que eu vou fazer, eu não preciso dessa parte aqui da pressão no topo, então eu vou deixar do jeito que está. E vou fazer o que me interessa, que é encher a câmara triaxial. Então eu venho aqui, com o restante fechado, colocar aqui para encher fio, e vou ver aqui, que já dá para ver como é que está enchendo. Uma coisa importante, como temos ar dentro da câmara, a gente tem que aliviar aqui para poder sair o ar e poder encher. Nesse processo inicial é bom fazer devagar e verificar que o fechamento da câmara aqui com as porcas tenha sido bom e não esteja tendo nenhum vazamento, tá? Então por isso que às vezes eu até tiro essa mangueira aqui para gerar uma pressão, um pouquinho de pressão dentro da câmara, para verificar nas laterais se não está saindo água. Não pode estar saindo nada. Se estiver saindo água, é melhor já até retirar tudo, retirar a água que tem aí e começar de novo e fazer a correta vedação e o correto fechamento da câmera. Porque realmente
é muito difícil só apertando resolver algum problema de vedação. Se está saindo água é porque o O-ring ele está mal posicionado, então a gente tem que tirar tudo e começar de novo. Então aqui o procedimento está enchendo, né? Olha que tudo aqui está fechado. Topo, base e câmara. Eu boto aqui na pressão e enfio. São as únicas coisas que estão funcionando aqui. E já encheu. A gente está vendo que a água já está saindo aqui, então vamos liberar essa mangueira aqui e vamos fechar aqui. Pronto. Então temos a câmara completamente preenchida. Não temos vazamento nenhum. A gente pode ver aqui nas laterais, não tem nenhuma água saindo. Aqui um pouquinho de água que a gente deixou sair para retirar o ar da câmara. E beleza, agora a gente já pode colocar a câmara triaxial na prensa. Vamos subir a câmara com cuidado para não bater no LVDT e no pistão. E a gente já vai colocar ela na posição de aplicação de carga aqui. O encaixe do pistão com a pontinha aqui de aplicação de carga que está conectada à célula de carga. Aqui também temos conectado o medidor de deslocamento, o LVDT. Pronto. A partir desse momento, já os procedimentos de ensaio vão variar muito, dependendo do tipo de ensaio que a gente vai executar. Dessa vez aqui, eu vou executar um ensaio adensado, drenado, só que eu não vou saturar o corpo de prova. Como é uma amostra compactada, então eu vou trabalhar na umidade ótima de compactação e eu não vou saturar o corpo de prova. Eu vou falar aqui mais ou menos assim rapidamente qual que seria o procedimento de saturação caso o ensaio for um ensaio convencional saturado. Então, a saturação, a gente vai dividir em duas partes, tá? A primeira parte é a percolação de água. Então, eu recomendo, é bom ler a norma, né? Mas eu recomendo sempre iniciar o ensaio tendo muito cuidado com todos os registros fechados. Sempre a primeira pressão que a gente coloca, a primeira tensão é a tensão confinante. Antes de colocar qualquer pressão na base ou no topo do corpo de prova, a gente tem que gerar uma certa tensão para poder manter o equilíbrio e a estabilidade do corpo de prova. Se a gente não coloca uma tensão confinante e começa com uma pressão na base do corpo de prova de 20, 30 kPa, aí o que a gente vai fazer é destruir a amostra, né? Então, inicialmente, a gente colocaria uma tensão confinante pequena. A gente vem aqui, todos os registros estão fechados, por isso que eu vou mexer aqui no painel, né? A gente vem aqui no display de pressão confinante, sempre tem que estar aqui para baixo para pressão, e a gente começa aqui a aumentar a pressão e mais ou menos a gente pode ir até 20 kPa, né? Depois 20, 30 kPa no máximo. Depois eu vou colocar um pouquinho de pressão na base do corpo de prova, mais ou menos 10 kPa. E no início, como eu estou fazendo um procedimento de percolação de água, então o medidor de volume ele tem que estar nessa posição, bypass, né? O fluxo tem que acontecer e eu não preciso medir isso. E para poder acelerar o processo de percolação em solos que sejam muito impermeáveis ou pouco permeáveis, a gente pode abrir o topo da amostra para pressão atmosférica. Então a gente abriria aqui o topo da amostra, tá? E essa conexão aqui
que ela está indo para o painel, a gente pode tirar. Então, se a gente tira, esse topo da amostra, ele está na pressão atmosférica. Então, ele tem um gradiente, porque eu gerei uma pressão na base, e então por isso que essa e uma pressão no topo de zero, né, a pressão atmosférica. Esse gradiente não pode ser muito grande, senão a gente está modificando o estado inicial do corpo de prova. Então, a gente já faria um ensaio com um comportamento totalmente diferente. Então, a gente tem que manter um gradiente muito pequeno durante o período de percolação. Na norma, se eu não estiver errado, eu acho que eles recomendam 24 horas de percolação. Para casos práticos, então, como a gente tem aberto o topo do corpo de prova, a gente pode colocar uma vasilha e recolher essa água e ver 24 horas depois quanta água que passou. Em algumas recomendações de execução do ensaio triaxial, o pessoal fala que pelo menos tem que percolar uma vez o volume do corpo de prova. Então, esse volume do corpo de prova tem quase 200 centímetros cúbicos. Então, mais ou menos 200 centímetros cúbicos de água tem que passar nessa etapa de percolação. Após essas 24 horas, ou o tempo que a gente deixar em percolação ascendente, né, a gente já tem que vir para o corpo de prova e fechar de novo o topo. E começar com um processo que a gente conhece como contrapressão. Então, a gente vai aumentando ao mesmo tempo, né? Sempre começamos com o acréscimo de tensão confinante, ou seja, na pressão na câmara. A gente coloca, por exemplo, 50 kPa na câmara. A gente coloca 30 kPa na base. Então, sempre mantendo esse delta de tensão confinante entre 10 e 20. Eu acho que a norma fala que não pode ser mais do que 30. Tá? Então, a gente vai gerando esses acréscimos, espera uma determinada quantidade de tempo. Isso vai depender muito do material. Na norma de ensaio triaxial, tem algumas recomendações de pressões na base, ou seja, de contrapressão, para atingir a saturação de diferentes materiais. Então, a gente pode ficar de olho nisso, mas mais ou menos assim, de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas, a gente faz acréscimos de tensão confinante e acréscimos na pressão na base. E para verificar que o corpo de prova esteja saturado, então o que a gente faria? A gente fecha os registros, né? Faz um acréscimo de pressão confinante, ou seja, um delta sigma C, e depois a gente verifica a poropressão, o valor da poropressão. Abre esse registro aqui, verifica o valor da poropressão, que ele pode aparecer aqui nesse aparelho ou no sistema de aquisição de dados. Então, quando é que o corpo de prova ele está saturado? Quando o mesmo acréscimo de tensão confinante seja o mesmo acréscimo de poropressão, ou seja, quando delta sigma C seja igual a delta U, né? Delta de poropressão. Nesse momento a gente tem um parâmetro de Scanton de 1, quer dizer que o material está saturado. A gente pode definir um limite inferior, tipo 95%. Tem materiais argilosos ou materiais compactados que eles são muito impermeáveis, então a gente vai demorar muitas horas fazendo essa contrapressão para poder saturar. Inclusive o material pode demorar 3, 4, 5 dias até mais. Tá? Então o ensaio pode se tornar muito longo, porque se for um ensaio drenado, a ruptura também acontece de uma forma muito lenta, então o ensaio demora, cada ponto triaxial, 3, 4, 5, 6 dias, uma semana ou mais. No meu caso, esse ensaio aqui, ele é um ensaio bem diferente, não é um ensaio convencional, é um ensaio sem saturação. Eu vou colocar agora o material para adensar, né, o corpo de prova. Então, eu simplesmente vou colocar 200 kPa na tensão confinante, vou abrir a drenagem pela base e vou medir o volume que sai do corpo de prova, né, para poder ter o delta de volume durante a fase de adensamento. Após essa fase de adensamento de 24 horas, eu vou fazer a ruptura do corpo de prova a uma velocidade de 0,09 mm por minuto, que é uma velocidade
um pouco rápida. Após o período de 12 e 24 horas adensando, dependendo do ensaio, a gente faz o primeiro contato aqui da câmara, o pistão e a célula de carga. Faz um ajuste aqui, pode deslocar o LVDT para entrar em contato com a câmara também. Eu coloquei aqui uma plaquinha só para facilitar. E vamos fazer a programação do equipamento Humboldt para começar o ensaio e colocar a velocidade de ruptura, tudo mais, para poder gerar os dados, né? Como é um ensaio drenado, então eu vou abrir as válvulas de drenagem e vou colocar o medidor lume na posição de medir. Antes de começar o adensamento do corpo de prova ou a ruptura do corpo de prova, a gente tem que configurar aqui no programa Humboldt as medições que a gente quer. Então a gente vem aqui novo teste, tem essas opções aqui, né? Adensamento, marcha, cisalhamento direto, mas elas não estão configuradas, tá? Então eu venho aqui em definição de usuário, vou abrir aqui e vou ativar os canais de medição. Quais que são esses canais? O primeiro é o medidor de volume, então eu venho aqui, seleciono o dispositivo 3, o segundo é a célula de carga, o terceiro é o medidor de deslocamento e o quarto é a propressão. Eu venho aqui nessa segunda aba, depois de ativar todos os canais de medição, eu venho aqui e coloco qual que vai ser a aquisição de dados, né? Eu costumo colocar aqui intervalo de tempo, né? Então eu boto aqui, por exemplo, de 10 em 10 segundos eu quero as minhas leituras. Tem que ter um cuidado aqui com essa questão das leituras, porque a memória do equipamento ela é muito limitada, então ela consegue fazer 1000 leituras. Então a gente, dependendo do tempo que precise para adensamento, do tempo da ruptura, a gente tem que mudar aqui o intervalo das leituras, 10, 20, 30 segundos, dependendo do que a gente quer. Condição inicial, deixar aqui, a gente pode colocar para tomar um valor inicial. Como, por exemplo, no caso do adensamento, a gente não tem que mexer aqui em stop condition e parâmetro do motor. Mas no caso da ruptura, a gente tem que colocar realmente que o operador vai finalizar o ensaio, ou a gente pode controlar ele aqui pelo tempo, pegar, por exemplo, o deslocamento e colocar um limite, né? Mas eu costumo sempre acompanhar os ensaios, porque pode acontecer alguma coisa durante a execução, é melhor controlar o próprio operador. E aqui, parâmetro do motor, é que no caso da ruptura, a gente coloca controlado pelo computador, e a gente escolhe aqui o dispositivo 3, né? Que é o dispositivo de controle da prensa, e a gente bota aqui um certo valor, por exemplo 0.002. Isso aqui, a unidade é milímetro por minuto, tá? Então essa velocidade vai ser calculada com os parâmetros do adensamento, com o T50, T90 e a porcentagem de ruptura. A norma tem essas fórmulas aí, ou um valor típico, dependendo do tipo de material ou do tipo de finalidade do ensaio. Tá? Depois de fazer tudo isso aqui, simplesmente vamos clicar em rodar, colocar um arquivo qualquer aqui, nome qualquer, ok, e pronto. Aí ele começa a iniciar todos os dispositivos, faz uma verificação que todos estejam funcionando e medindo, e começa nas leituras. Aqui no programa da Humboldt, a gente pode acompanhar
o resultado, né, a execução do ensaio. Esse aqui seria já o cisalhamento, a ruptura do corpo de prova, o gráfico. Temos o deslocamento em milímetros, carga kN. E aqui a gente também pode acompanhar o gráfico, né? Podemos fazer vários gráficos aqui, colocar todos na tela para a gente ir acompanhando. Então aqui a gente pode ver que já aconteceu a ruptura do corpo de prova. E aqui podemos ver, ainda não dá para ver muito bem o plano da ruptura, mas deve ser com uma certa inclinação, né, de 45 mais φ. E aqui estou mostrando, né, o painel. O painel tem, obviamente, a pressão aqui aplicada no confinamento. Estou aplicando a pressão nas duas buretas, na interna e na externa. E eu tenho aqui aberta a bureta interna da base, junto com o medidor de volume, fazendo as leituras para poder acompanhar o gráfico de volume. Após algum tempo de ruptura, cisalhamento, a gente pode ver que realmente foi uma ruptura frágil, né? Tem um pico de resistência bem definido e depois tem um comportamento bem constante. Então está mais ou menos em 9 e 10% de deformação da altura do corpo de prova, mas eu vou retirar agora porque já o que eu preciso está bem definido. Então, agora a gente vem aqui, vamos fechar tudo. Dá para ver aqui mais ou menos a forma da ruptura. Depois eu vou colocar uma foto no momento da retirada. Eu venho aqui no programa, vou parar o teste, né? E preciso salvar o arquivo. Ele vai salvar o próprio arquivo aqui do Humboldt, e para ter meus dados mais organizados eu vou exportar aqui os dados para uma planilha de Excel. Então aqui fica tudo organizado, né? O tempo, medidor de volume, carga, deslocamento e por pressão. Vou salvar. Último passo após a ruptura, vamos descer aqui, down, a prensa. Vamos tirar tudo. Pronto, deu o limite. Depois de fechar todos os registros, vou tirar a pressão aqui do painel. Para facilitar, para poder mover o pistão aqui. Tirar aqui. Deixar o pistão numa posição fixa. E vamos tirar a água, né? Temos várias possibilidades, uma delas é só tirar aqui, colocar um balde. Temos que fechar aqui a bureta e tirar a pressão para a gente não perder a água das nossas buretas de aplicação de pressão. E depois é só abrir aqui, tirar essa água. Para a água começar a sair, a gente precisa abrir aqui a pressão atmosférica no topo. Aí por gravidade ela vai descer. Ou a gente pode utilizar uma bomba de vácuo para poder tirar aqui a água um pouco mais rápido. Para terminar, né, quando
quando a gente consiga tirar toda a água que estava dentro da câmera, vamos tirar essa mangueira. E vamos tirar essas porcas aqui para tirar o corpo de prova, determinar a massa após a ruptura e tirar umas fotos também do tipo da ruptura. E, obviamente, determinar a umidade do material. Cabeçote, tirar a pedra porosa, tirar o papel filtro aqui. Vamos retirar a membrana. Então, a ruptura desse corpo de prova tem aqui uma linha, aproximadamente, não sei, um pouco mais de 45 graus. E também ela ficou mais ou menos aqui no meio, né? Pelo processo de fabricação do corpo de prova. Processo de fabricação de compactação em 3 camadas, então meio que as camadas elas ficam marcadas no corpo de prova. Depois de romper o corpo de prova, vamos tirar ele da câmara e vamos ver esse corpo de prova, ele é saturado, né? Então dá para ver que realmente a quantidade de água que temos dentro é grande e dá para ver muito bem a superfície de ruptura. Desse lado, muito melhor. Nos ensaios triaxiais convencionais, a primeira etapa que deve ser realizada é a etapa de saturação. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui como é que eu inicio esse processo de saturação. Vou manter aqui todos os registros fechados por enquanto. Eu venho aqui no painel e vou acertar as tensões com que eu vou começar. Então, por exemplo, lembrem que sempre a gente tem que começar com a tensão de confinamento. Temos que colocar uma pressão nessa água para manter estável o corpo de prova. Se a gente coloca antes uma pressão na base, essa pressão na base vai mudar todo o estado de tensão do corpo de prova e, dependendo do material, pode destruir ele, inclusive. Então, no meu caso, eu vou começar aqui com uma etapa de percolação. Eu vou colocar inicialmente 25 kPa na câmara. Eu vou colocar 15 kPa na base do corpo de prova, ou seja, que ele vai ter uma tensão de confinamento efetivo de 10 kPa. Mas a primeira etapa que eu quero realizar é uma percolação livre, ascendente. Então eu vou colocar esses 15 kPa na base e essa tubulação aqui, que é do topo, eu vou abrir a pressão atmosférica. Então eu vou tirar daqui. Então eu vou deixar essa tubulação livre na pressão atmosférica. Então o que a gente tem? A gente tem o topo em 0, a pressão na base em 15 kPa e o fluxo então ele vai acontecer de baixo para cima. Por enquanto não está acontecendo nada porque eu não abri os registros. Mas o fluxo vai acontecer de baixo para cima. Eu vou pegar essa tubulação aqui e eu vou abrir ela. Vou colocar numa vasilha, porque a água vai sair por aqui, né? Quando percolar. Como meu material é muito impermeável, talvez sejam só algumas gotinhas após 24 horas. Essa é a primeira etapa. Outra coisa que é importante se atentar é que
apesar de que eu já saturei esse medidor de pressão, ele tem aqui uma tampinha que quando o fluxo estiver acontecendo, eu posso abrir aqui e aqui e esperar algumas gotinhas de água sair. Aí eu já estou completamente certo de que a saturação desse medidor de pressão aconteceu. Então, já eu tenho as pressões acertadas ali. Vamos lembrar, sempre a primeira que eu devo abrir é a câmara. Aí foram 25 kPa na água. Eu venho aqui e eu coloco, por exemplo, a minha pressão externa, ou as duas, ou a bureta também. Posso colocar só a externa, aqui tem que estar em pressão, e ele está aplicando lá 25 kPa. Beleza. Agora, segundo passo, eu vou abrir a pressão na base, para que aconteça o fluxo ascendente. Então eu vou abrir aqui dos dois lados para que esses dois furinhos que a base tem na parte inicial do corpo de prova consiga distribuir a água junto com a pedra porosa e acontecer o fluxo ascendente. Como eu estou só saturando, eu não preciso estar medindo a quantidade de água que vai entrar no corpo de prova. Então eu posso colocar aqui, bypass, aí simplesmente o fluxo vai acontecer. E lembrem que o topo está aberto, então eu vou abrir aqui o topo. O topo do corpo de prova está aqui. Aí depois a água vai sair, dependendo da permeabilidade do material. Continuando com o processo de saturação do corpo de prova, vamos fazer a verificação se o corpo de prova está saturado ou não. Para isso a gente faz uma pequena verificação aqui e vamos ver a pressão na base está com 65 kPa e a pressão na câmara está com 74, 75, que quer dizer que tem uma tensão efetiva de confinamento de 10 kPa. Para verificar se o material está saturado, o que a gente vai fazer é fechar aqui a base do corpo de prova, o topo está fechado, a gente só vai ter aberta aqui essa tubulação que está conectada com o medidor de pressão. A pressão confinante está indo, por enquanto, vou fechar aqui também. Agora temos tudo fechado. O que eu vou fazer é dar um acréscimo na pressão na câmara, na tensão confinante, e verificar se esse mesmo acréscimo delta sigma é igual ao delta de pressão. Então, para isso, vou colocar aqui na câmara, vou colocar um acréscimo de 20 kPa. Está em 74,6, eu vou colocar 94,6. Tá, 94,7. Agora, vou verificar aqui o medidor de pressão, ele está com 73. Então, o acréscimo, se o corpo de prova estiver saturado, o acréscimo desse medidor de pressão, então seria 93, né, que seria nesses 20 kPa de acréscimo na câmara que eu coloquei. Então, vou abrir aqui a câmara e vou ver qual que é o acréscimo na pressão e vou deixar pelo menos 1 minuto, 2 minutos para ele se estabilizar. A gente pode ver que não mudou quase nada.
porque o processo de saturação iniciou hoje à tarde e o material é um corpo de prova de argila com cimento, então ele é bem impermeável, quer dizer que vai demorar muito, mas esse aqui é o procedimento: fazer B igual a delta sigma dividido delta U. Quando esse parâmetro B for igual a 1, quer dizer que o corpo de prova está saturado totalmente. Vamos fazer mais um teste do parâmetro B de esquenta para verificar a saturação do corpo de prova. Então, aqui eu fechei todos os registros, só deixei aberto aqui o registro do medidor de pressão e vou dar um acréscimo aqui de 10 kPa na tensão confinante. Então está 95, vou colocar em 105. 105. Agora venho aqui, mantenho os dois registros da base e do topo fechados, só deixar aberto o medidor de pressão. Então vou abrir aqui e vou verificar aqui no painel que o medidor de pressão está em 87,2 kPa. Quando eu abrir aqui, se o material estiver saturado, ele tem que mostrar uma diferença de 10 kPa. Então vamos ver aqui. Aí ele estabilizou, que quer dizer que ainda o material não está saturado. Vamos testar mais uma vez a saturação do corpo de prova. Para isso a gente fecha todas as válvulas aqui. Fica nessa, só fica essa aberta que é do medidor de pressão. E como está fechado, eu posso mudar aqui as pressões no painel e eu não vou aplicar nenhuma pressão no corpo de prova. Então a pressão confinante está 96 kPa, eu vou dar um acréscimo de 20 kPa. Então eu vou para 116. Então dei um acréscimo de 20 e venho aqui e vejo o valor atual da pressão é 91 kPa. Então eu vou ver qual vai ser o acréscimo dessa pressão quando eu aplicar o acréscimo de 20 na câmara. Então eu vou abrir aqui a válvula da metade da câmara e vamos ver qual que é a diferença de pressão. Então a gente espera, ele está estabilizando muito rápido. Quer dizer que realmente falta muito para saturar, ele está com 95 kPa. Vamos ver se aumenta um pouquinho, mais ou menos 1 minuto de estabilização. E a gente continua dando acréscimos na contrapressão para atingir o 95% da saturação ou 100% em alguns casos. Fazendo mais um acréscimo na contrapressão, a gente vem aqui, coloca 180 na câmara, vou deixar aqui já 170 na contrapressão. Eu venho aqui e vejo que a pressão está em 141. Eu vou abrir inicialmente a confinante. Vou abrir aqui a base e vou ver enquanto vai se estabilizar. Vejo que se estabilizou em 174, posso fazer aqui uma planilha para acompanhar a saturação, então eu coloquei aqui 100 e
180 aqui de confinante, 170 na base. Por pressão deu 174, né? 176.3, desculpa, 173.3. Eu vejo aqui que o grau de saturação, né, o parâmetro B, delta de U dividido delta sigma 3, está igual a 0,99. Aqui, 0,99, né, com as leituras que eu coloquei, 180, 170, 176. Seja que quer dizer que tem 99% de saturação, então eu posso continuar com a minha próxima etapa, que é o adensamento.